Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no podcast, né, sobre segurança pública. Né? Estamos gravando 3 episódios e esse terceiro episódio nós vamos falar de sistema prisional no Brasil. Né? Um tema significativo que está aí permeando o nosso assunto de segurança pública, violência, Estado, justiça e tudo mais. Estou aqui com o Rodrigo. Rodrigo, você tem os dados aí mais ou menos. A gente tem muito preso no Brasil. Quer falar um pouquinho do que é iniciar um pouquinho o podcast aí com os números assim, que a gente tem? Samantha, este é um tema, quando a gente fala de sistema penitenciário, carcerário de modo geral, prisão de modo geral, né, Samantha? Esse é um tema muito delicado porque ele envolve muitos outros temas no meio dele, né? É renda, é cor, é até o local onde o presídio está, é a forma como o Estado lida com isso. Quais são os interesses por trás dessa prisão, como a sociedade, a Samantha pode também aprofundar um pouquinho mais, como essa sociedade está estruturada, por que hoje nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 800 mil presos, que é uma cidade, uma média cidade brasileira. Né? Então, por que isso acontece no Brasil? Quais são os motivos que levam a essa grande quantidade de pessoas presas hoje dentro desse sistema, desses espaços? Né? Não é a esmo. Quando eu digo a esmo, não é de qualquer jeito. Não acontece naturalmente. Existem questões sociais que levam essas pessoas e processos que levam essas pessoas a ficar nesses espaços. Existe muita gente que ainda é inocente, que está presa? Existe. A gente sabe de todos os problemas que há dentro de um sistema prisional, principalmente do brasileiro. Só que a gente tem que pensar que também pode ser um sistema muito injusto para algumas pessoas. Pensando no fato que, e a Samantha também pode aprofundar um pouquinho, qual é o objetivo de uma prisão, Samantha? Né? De modo bem geral, tá? Será que é colocar essa pessoa dentro desse espaço para que ela possa se ressocializar? Para que ela possa sair uma pessoa melhor desse lugar? E será que no Brasil isso está acontecendo neste momento? Qual que é o objetivo, né, do encarceramento em massa? Qual é o objetivo do encarceramento em massa? Né? Existe um objetivo por trás? É uma forma, no Brasil, me parece uma forma de punição apenas, né? Por que você acha que é uma forma de punição apenas? Porque eu acho em qual sentido? A realidade dos presídios mesmo ali... Eu estava vendo algumas até reportagens antes de vir para cá e a quantidade de presos por cela, né? Aquela situação de indigna, na verdade. Não é que você quer colocar uma pessoa lá para deitar na praia, deitar na cadeira e pegar um sol. Não. Né? Igual, às vezes, há um discurso né, contra, assim, mas também o cara quer ser preso e quer bem bom, né? Não é isso. Acontece que essa conta vai voltar para a sociedade. É isso. É esse o pensamento, né? Então, assim, o que vai se produzir? Porque uma hora essa pessoa vai ser solta de novo, ou vai ficar também ali presa com toda essa funcionalidade ali de gasto, de coisa e tal. Não, né? Do Estado, judiciário, se vai e vem. Então, e outra, tem muitas pessoas ali, Rodrigo, que permeiam essa dinâmica do preso, né? As mulheres que vão vê-los, as crianças, os filhos que vivem aquela expectativa e também sentimento de revolta, não dizendo que o pai seja inocente, mas revolta pela situação social né? Que encontra daquela família que pode ser reproduzida. Que pode ser reproduzida. E, Samantha, geralmente, em cidades que há grandes presídios, olha que interessante isso, eu já tinha observado isso, mas eu sempre gosto de fazer essa analogia. Em cidades que há grandes presídios, os bairros que estão próximos a esses presídios são de familiares desses caras. Você está praticamente reproduzindo, fora do presídio, a partir de uma dinâmica desse presídio, uma lógica de violência, uma lógica de abandono, porque geralmente esses presídios não estão no centro da cidade. Mas eu entendi, peraí, os estabelecimentos? Os estabelecimentos, o presídio enquanto instituição, quando nós olhamos para a dinâmica da cidade, eles sempre estão
longe, nas periferias, Sim, até por sim. uma questão de segurança, né? Isso faz sentido. Só que os bairros que se dão em volta desse presídio são os bairros dos familiares dos presidiários. Para ficarem perto Para ficarem ali. próximos. Então você acaba criando dentro da cidade uma lógica de É exclusão. um presídio estendido, né? É um presídio estendido. Nossa, é forte isso. Né? É muito forte, porque você vai ver que essas pessoas estão na periferia da cidade, né? Nessa dinâmica urbana, essa organização territorial, e, consequentemente, elas não terão a mesma oportunidade que se estivessem num bairro mais sofisticado, um bairro mais bem atendido, etc. Né? Diga. E elas pensam a vida delas em volta disso, né? Em volta Ela disso. muda, né? Isso daí eu já ouvi mesmo. A mulher muda para ficar mais fácil para ver o marido e para levar o filho e para tentar, né, estar presente, tirar daquela situação. Ou seja, ela vive essa realidade junto com o preso. Isso, ela vive. Então não é só o número de presos. Se são 800, são 1.600. Né? Aham. Porque tem toda uma família em volta. Né? E aí você pensa que, olha só, a dinâmica do bairro em volta desse presídio, há algo em comum entre essas famílias. Que é o crime, que é, enfim, aquela vida realmente ali do presídio. Há algo em comum nesse bairro. E aquilo que a gente também já falou nos outros episódios, é o reconhecimento dessa realidade como algo muito próximo. Porque com certeza já tem outras pessoas da família, ou o vizinho que já passou, que é alguém que foi preso. Que é difícil, por exemplo, na nossa realidade. Por exemplo, alguém foi preso, já é um impacto. Assim, nossa, o que ele fez? Não, talvez aquilo seja uma realidade muito comum daquela comunidade. Eu tenho amigos advogados que brincam que esse pessoal que vive essa dinâmica, essa realidade de presídio, sabe mais o Código Penal do que um cara do 5º ano do direito. Porque eles vivem tanto essa realidade, né? Eles precisam saber o que pode, o que não pode, quanto que vai ser o tempo de preso, né, na cadeia, tal. Então, assim, eles reconhecem essa dinâmica, eles vivem essa dinâmica, né? É muito latente para esse pessoal, assim, essa. E tem um processo muito, muito danoso socialmente, uma mácula praticamente, que é esses crimes não julgados, que eles demoram muito tempo. Você pega uma pessoa que até ela, patologicamente, vamos dizer assim, não era um criminoso, se transforma nesse processo de demora de julgamento, onde você coloca ela nesse espaço, né? Dessa revolta. Uma escola, né, Samantha? Vira uma escola, né? Que é o que fala. Infelizmente, vira a escola do crime? Vira. Porque, sim, né, é uma escola do crime. Porque a pessoa né? que não tinha contato com aquela realidade, você colocou ali. Até ser julgado, tem coisas que a gente vê 4, 5 anos. Gente, isso não existe. Né? Você produziu um criminoso, né? Como se fosse. Como é que pode, né? A gente pode falar que o Estado produz um criminoso. Aí acabou com a vida dele, porque a gente sabe que no Brasil é muito difícil as pessoas serem reinseridas até nas relações de trabalho, é muito preconceito. Muito. O Estado não faz esse processo de reajuste também. Há poucas, não sei quantas, né? Não vou dizer que há poucas que talvez eu faça um dado errado, mas assim. Quantas prisões, que a gente falou do sistema prisional, né, no outro episódio, tem realmente os locais de trabalho, laboral ali, para a pessoa até tá juntando um dinheiro, porque na hora que ela sair dali, ela sabe que ela vai ter que voltar a ser alguém. Exatamente. Não Exatamente. Agora, e você falando sobre o Estado, na verdade, as pessoas entrarem para um presídio e ser inocente, ou demorar para julgar até, né? A gente pode pensar que o Estado também cria essa pessoa. Sim. Né? Desde a lógica de violência, né? É o Estado que está reproduzindo. Além da pessoa, ele coloca a pessoa, não julga a pessoa, e quando a pessoa sai, a pessoa não tem respaldo nenhum do Estado. Se é ele que está responsável por esse processo inteiro, de prender, de julgar e depois ressocializar a pessoa, ele é totalmente omisso. Ele joga a pessoa, a gente pode até fazer uma analogia, joga a pessoa como se fosse uma senzala. Né? Aqui, ó, você vai ficar apartar só, né? Você vai apartar da sociedade. É até uma limpeza, na visão de alguns, uma limpeza social. No sentido, é bom que fique preso porque não está dentro não está na sociedade. Não vai atrapalhar. Só que, como você disse, quando o cara sai, é pior ainda. Não, é um processo sem fim, É um processo sem fim, exatamente isso. E aí, nós já conversamos sobre isso aí, você, no sentido de, se o Estado é omisso, se o Estado não consegue ressocializar essa pessoa, no presídio, ele não dá esse respaldo, você acha que precisamos privatizar ou não?
Ele quer vir para a situação da primeira sessão. A gente está nessa discussão. Faz tempo que a gente está nessa Ele discussão. está incomodado. Eu falei para ele, eu não acredito muito do que o Estado brasileiro consiga fazer uma transformação tamanha para que o sistema funcione. Uhum. Eu digo, porque eu não... Sinceramente, nas outras partes do Estado institucionais, eu também não tenho esperança, elas são muito mais fáceis de resolver. Porque eu estava para tocar no assunto da educação, né? Uhum. Que a gente joga muito para a educação esse papel das escolas saindo dali do mercado de trabalho, que evita muito também, né? Não é que não vão ficar, né, defendendo gente aqui criminoso, mas é fato que você tem que sair, né? Você tem que estudar, você tem que se preparar e você tem que sair para uma sociedade que você tem um lugar nela. Né? Ou se você não tiver, você vai achar. Você vai achar. De alguma maneira. De alguma maneira. Então, eu acho assim que há uma omissão de instituições do Brasil importantes. A gente fala que sociologicamente elas fazem parte do processo de socialização, que é do começo, quando você nasce, até o final da sua vida, você passa por um processo de socialização. E todas as instituições têm que estar ali, né? A primária tem a família, que também já é um problema nas periferias, nas comunidades, né? Depois também tem a igreja, a religião, no caso, que também tem essa questão de valores introduzidos, a pessoa se sente pertencente, uma identidade. A escola. Né? Você não pode pegar uma criança de 5º ano, tirar ela da escola e... O que ela, né, vai pensar depois, quando adolescente? E depois, trabalho. Verdade. Aí você chega, cai numa sociedade, não tem trabalho, não né? Tem eu já sou sociólogo, trabalho já verdade. Já fico nisso. Verdade. Pelo amor de Deus, se você não tem trabalho, você não tem dignidade. Você tem, Rodrigo? Não, Samantha. Não, uma sociedade dessa não. Você é humilhada todo tempo. É humilhada o tempo todo, é verdade. E no Brasil, que a gente está falando das demarcações sociais, mais ainda. Mais ainda, é verdade. Mais ainda, porque as pessoas perguntam, o que você faz? Nossa. Não é? Primeira coisa. Se você se relaciona com alguém, Samantha, as pessoas perguntam, o fulano faz o quê? Não é assim? Né? E como, olha, é verdade, como o trabalho pesa, né? No nosso dia a dia. E você pensa num sistema desse que a gente está falando, o carinha sai, cara, você não é ninguém. E outra, é uma coisa que eu também acho absurda, sem querer tirar o tema, né, mas o trabalho permeia, a pessoa sem experiência, o que você fez? Você não fez nada, você não pode trabalhar. Gente, por que é tão difícil? Não parece que não é problema de outros países assim, você introduzir numa profissão nova, você aprende. No Brasil, não, parece que você tem que nascer sabendo. Nascer sabendo, é bem isso. É aquela coisa, o inglês fluente, o espanhol fluente, experiência de 3 anos. Eu não sei administrativo. Passa 1 mês, 2 na empresa, você começa a pegar. Você começa a aprender, cara. É isso mesmo. Concordo com você. Você entende? Então, o que eu quero dizer dessa polêmica que o Rodrigo vai falar aqui, que ele discorda, é que eu não acredito. Então, supostamente, eu acreditaria numa tentativa de privatização. Agora, nunca pensei também, né? Nós estamos gravando aqui, num diálogo, podemos trazer mais coisas, mas como isso aconteceria? O dinheiro, né? Porque também tem essa questão de quem paga. Quem paga. E aí o que eu falei para Samantha, que me pega muito... Vai ser uma terceirizada. Uma terceirizada. E quando você privatiza, logo em seguida aparece o lucro. Tudo que é privatizado tem como objetivo lucrar. Como você vai lucrar com uma prisão? Criando mais pessoas encarceradas? Mais indivíduos dentro desse espaço. Então, é mais um questionamento que eu tenho sobre isso. Por isso que hoje... todo país que nem os Estados Unidos, ele quer lucro com a prisão, isso é uma da ideologia do país também, não é? Eu não quero falar um dado errado também aqui, não. Mas os Estados Unidos é o primeiro ou segundo com a maior população carcerária do mundo. Então, assim, privatizou, melhorou... Né? Os cara, o que eles vão fazer para lucrar? Uma empresa que tem um presídio, ele vai fazer o que para lucrar? É esse meu questionamento. Vai ser mais eficiente privatizar? Pode ser que seja mais eficiente até mesmo em relação à segurança. Não, segurança totalmente, né? Eu não sei, porque existem presídios no Brasil que são extremamente seguros. Então, existem exemplos do Estado que funcionam presídio. Esse é o questionamento. Jeito, né? Com aquele tratamento.
Não, ela vai falar né? de Mossoró agora. Não, eu tô falando socialmente. Você não prepara ninguém para votar para a sociedade. Não prepara. Não prepara. Você está mas... reproduzindo criminosos, né? Essa realidade Mas atual. aí uma privada... Não, eu não sei. É esse o meu questionamento. Uma privada, será que vai melhorar? Porque eu posso entrar também na questão assim, não há um sucateamento das prisões para transferir isso para a iniciativa privada? Também a gente pode pensar por esse lado. Assim como acontece, nós que somos professores, a gente sabe do processo de sucateamento da educação para passar para a iniciativa privada. Então a gente também tem que olhar esse lado. Pode ser também. Então eu me questiono muito sobre a privatização dos presídios. E por que eu trouxe isso? Porque, se eu não me engano, no final do ano passado, ou começo desse ano, o Alckmin, que é vice-presidente, já começou esse movimento de privatização dos presídios. Então, é um tema que vai... O Alckmin? O Alckmin vai mexer, ele está na frente disso. É um tema que vai mexer muito com a sociedade. Mas o Alckmin é vice. O Alckmin é vice. E ele tá com Só que ele é responsável pelo presídio, ele é responsável pelo projeto. Né? Não sei se ele tem apoio do Lula, se tem apoio dos partidos de esquerda. Na vice-presidência? Não, na vice-presidência. Já como governo, ele tem esse movimento. Ele sempre teve, eu acho. Né? Porque PSDB. Né? PSDB, E a esquerda critica muito isso. Contra, assim, privatizar os presídios, qual que é o objetivo disso? Tem algum respaldo, sabe? São esses questionamentos que acontecem que eu também tenho. Que não falam, não estou aplaudindo a esquerda e estou colocando o Alckmin como crucifixo. Não, é porque eu queria entender realmente qual que vai ser a consequência disso para frente, sabe? Eu tenho essa preocupação, assim, de lucro, presídio, violência, vão fazer o quê para prender essas pessoas? Porque se não tem pessoas presas, o Estado que terceirizou, consequentemente, não passará o dinheiro para a iniciativa privada... Né? Você está levando em conta que o judiciário todo vai ser corrompido, porque para prender... Não, mas o judiciário já não tem tanto critério hoje? Você acha que existe tanto critério? Não, eu estou falando que é um processo de uma dedução macro, né? Não é? Agora eu te peguei. Não, eu acho que... todo mundo com essa caretada. Não, porque se a gente porque eu vou lucrar e tudo aí, aí realmente depende... também de um colapso ali, né, a favor de um... É porque, assim, eu entendo também a preocupação, porque a gente vê isso no Brasil a todo tempo com outras áreas, né, enfim, setor imobiliário, parece que está tudo, assim, quando é cooptado pela iniciativa privada, da BO, né? Em escala local é muito visível isso, em escala local. Então, não, é claro que quem vai fazer um presídio, ele quer... Ele quer lucrar. Ele quer lucrar. Ele não está errado. Ele não está errado. Essa é fato. Assim, a minha preocupação é socialmente. Qual que é o efeito disso para a sociedade? Tem um efeito negativo? Vão colocar mais gente dentro da prisão? Esse é o meu maior questionamento. Para mim seria muito mais viável um investimento nesses presídios de forma séria, que é o que a Samantha acredita que não irá acontecer. Não, eu também acho que seria, mas em vida eu acho que eu não vou pegar. Não é? Que Nossa. Eu assisto esses filmes aqui que a gente falando coisas de criança, não é? Quanto que esses filmes... E essa história é longa, né? É complexa, né? E aí, Samantha, a gente tem que pensar também... O que você está rindo agora? Eu lembro do Diário, que eu lembro que do Racionais, quando explodiu o Diário do Detento, assim, era uma coisa tão forte, assim, né? É verdade. Eu adoro. Não sei quantos anos as pessoas têm, mas é uma coisa, assim, que é uma expressividade grande, essa coisa do sistema prisional, né? Isso. Então, já era uma declaração ali de denúncia, de coisa que vive acontecendo e ninguém faz nada também, né? Então, não é que... É que, assim, eu estou um pouco desolada da administração pública mesmo, né? E a gente também não é muito informado sobre isso. Você vê sobre, né, no governo, assim, não nesse, em todos, assim, né? Quais são os dados? As pessoas se recuperam, não se recuperam? Onde estão essas pessoas depois que elas são soltas? São reincidentes, né? São notícias que às vezes vêm de jornais e que não são confiáveis. Não são confiáveis, obviamente que esses dados devem existir, só que a gente realmente não tem acesso público a isso, né? Isso não é uma coisa tão importante nessa montanha. Nossa, né? É isso que eu digo. Por isso que eu falo que é parte de uma comunicação também que deveria
está sendo feita, né? É verdade, você tem toda a razão. E quando você fala sobre a música as músicas, né, dos Racionais, é realmente a denúncia do que acontece ali. Quando que o Racionais fez essa música, gente? Nossa, Década de 90. Foi se não em foi 97. Antes. Lá. 97. Então, quando que esses caras estão denunciando isso, Samantha? Diário do Detento, 97. E você escuta. Estourou, né? Não, você escuta hoje, Samantha. E você é sente atual. o peso da música, não sente? Ele está falando exatamente ainda do mesmo Brasil, que não se alterou. Né? É muito interessante fazer essa relação realmente aí de Racionais e relação com os presídios. Então é isso, né? Essa maneira do tratamento também que a gente sabe, né? Que não melhora e... enfim, não se fala né? Não se fala projeto de saúde, projeto de tal área, segurança, mas a segurança é outra coisa. Não se fala assim... sistema prisional, né? É verdade. Fala de segurança, é verdade. Não, bom ponto. Quando fala de segurança pública, não fala de sistema prisional, né? Não fala que isso aqui a gente gasta com ele, né? Quantas pessoas... né? Agora fala só, igual eu falei, desse negócio aí que aconteceu de fugitivos, aí sai lá, né? Você quer saber quem fala disso? Aquelas jornais do meio-dia lá. Mas de um jeito pejorativo. Que de São Paulo tem um, né? Qual que é o de São Paulo, que daí tem um helicóptero lá todo dia do Datena do Datena. E aquilo é assim... eles estão queimando colchões. Nossa, e coisa e tal, que não tem o intuito de informar exatamente a população. É sensacionalismo, né? Sensacionalismo. Para tornar exatamente... Agora eu entendo a sua preocupação, mais assim, eloquente, né? Mais assim, explosiva na população, essa coisa. Olha aí, além de a gente tá pagando, tá queimando colchão, né? Assim, um sentimento de revolta também, porque, como eu digo, ninguém sabe o que se gasta, parece que, né, o brasileiro já está lá no dia a dia dele, ele vai chegar do trabalho e vai ligar um jornal e vai falar, pô... Você tocou no ponto. Eu ia falar exatamente isso. Não é? O trabalhador é a soma de realidades. O trabalhador precárias. Chega, ele olha isso, fala, poxa, cara, eu tô aqui me matando e tem um cara queimando fazendo colchão greve lá ali, porque tá no presídio. Porque tá no presídio, recebendo comida, tá dormindo, tá... Né? A interpretação do brasileiro trabalhador, chão de fábrica, eu estou falando. Não, pode ser a classe média também. A classe média também, mas a classe média ele tem uma vida mais confortável, né? Agora o trabalhador que tá indo no brutal todo dia, olha aquilo, Samantha, se revolta. Não, ele não vai ficar do lado nunca daquilo não ali. Vai. Porque... Não vai. Então, você entende? Parece que é um país preparado para fazer com que essa dinâmica... daquilo que a gente estava falando de selvageria, de violência, de um contra o outro, né? Então, no Brasil, os meios de comunicação, então, dá para fazer um podcast só sobre isso. Só sobre isso, né? Deus. Como lidam... Uma série, igual nós estamos fazendo. Como lidam com as questões do cotidiano. Né? E, às vezes, deturpam a realidade. Igual às vezes, a maioria, né? Igual essa questão do Datena, quando expõe as pessoas... dessa forma, que é uma grande exposição. Mas, Rodrigo, eu acho assim que... Eu estava pensando, você estava falando, a vida moderna ou pós-moderna, ela já é cansativa, né? Parece que a gente já desempenha um monte de coisas de papéis, com a internet, coisa e tal. E eu acho que a gente percebe assim como decaiu a comunicação, tanto com as mídias, né? Com o celular, com aplicativos, né? Então, a impressão que tem, a pessoa já está tão ferrada na vida que ela chega ali na hora do almoço, ela não vai querer ouvir uma notícia muito profunda realmente, né? Não é que eu estou defendendo, eu falo assim, é porque isso emplaca mesmo, né? É que está fazendo relação com a sociedade real, eu tô né? falando com esses meios de comunicação. Claro que eles têm um marketing lá, uma produção de roteiro que vai falar, isso aqui não vai funcionar, não vai dar impacto. O cara sentou na mesa ali, ele quer ouvir uma coisa ruim. Ele quer se comparar. Eu acho que o brasileiro quer ouvir mais ruim do que boa. Eu também acho. Porque a vida do brasileiro não é fácil. Então, ele se identifica com o que é pior. Olha que coisa triste. Agora! Agora ficou pesado o clima. Mas é verdade. É forte. Porque você vai entender a vida do brasileiro. Porque ele se identifica, ele se reconhece, identifica. Vou utilizar, não sei se nem é um palavrão, se eu posso, mas com a desgraça. Né? Por que esses... Está mais próximo.
que o Datena faz tanto sucesso, gente? O Datena quase ganhou para prefeito, quase candidatou para prefeito. Né? Então, assim, tinha uma certa identificação, realmente. Mas você vê que essas dinâmicas do Brasil hoje, narrativas, elas envolvem sempre esses personagens que estão entre crime e justiça. Policiais também viram candidatos. Essa parte do judiciário, ora odiada, ora, né, aclamada. Meios de comunicação sempre, talhando coisas sobre problemas sociais ligados à violência. É um ciclo quase vicioso. Uhum, exatamente. Né? E vem o que nós falamos de outro pod também, acho que do primeiro episódio que nós comentamos. Que o Brasil é violento historicamente, isso se leva, e a identificação do brasileiro, realmente. Infelizmente, não é nem culpa do brasileiro, isso, né? É uma coisa introduzida mesmo. Para se passar, você tem que ter um cenário de não violência, de dignidade, de acolhimento, de uma outra realidade, para que a pessoa veja uma coisa diferente, mais ou menos. E você falou outra coisa importante. Se você dá dignidade a uma pessoa, ela reconhece os potenciais dela, ela sabe o que ela pode, ela sabe o que estão fazendo de errado com ela. Então, acho que também há um controle social em relação a isso, né? Um controle. Porque se você começa a dar informação para essa pessoa, você mune ela, Samantha, de reflexão, de relações das coisas. É mais fácil eu colocar para um cidadão que ele tá ferrado mesmo, tem outro tão ferrado igual ele. Aí ele vai se conformar um pouquinho, Ele vai se conformar, né? Não preciso fazer relação com essa realidade do Brasil e essa é a minha realidade. É isso. Ser brasileiro é uma coisa, tem seus aspectos muito bonitos e bons, assim, que a gente ressalta. Mas, assim, aparentemente eu também concordo com essa lógica da miséria. Uhum. De uma reprodução da miséria, assim, né? Parece que quando a pessoa tá querendo sair dali, alguém pega ela para puxar e fala, fica aqui, né? Exatamente. Vamos, mesmo que seja mentalmente, né? Que eu acredito nessa coisa de mudança de pensamento. Hoje tem muito isso, né? Em TikTok, em coisa e tal, de muda teu pensamento, porque aquilo é pesado demais. Você pensar que nada dá certo, realmente, né? Tem uma imobilização da sua ação ali, querendo, porque a força do inconsciente é muito pesado. Isso, né? e é por isso também que no Brasil tem os heróis, né? O Brasil é um país que procura heróis o tempo todo. E eu vi uma reportagem, alguém escreveu no Instagram um texto tão bonito, assim, bem escrito, que a gente está à busca de um herói todo o tempo. Todo tempo. Na política, então, nossa, cara. Nem se fale, é verdade. Um herói para cada ala. Vou dar um exemplo assim, de pessoa que nem está na política, mas quando morre alguém no Brasil, o que vira... Por exemplo, Ayrton Senna, quando morreu, gente, ele era naquele momento o herói, talvez mais conhecido que o presidente. Até hoje o Ayrton Senna. Esses dias eu não sei o que falaram, que alguém quis comparar a morte do Ayrton Senna com... Ai, nem vou falar o que eu lembrei. Agora vai ficar... Mudamos já de engraçado. Não, desculpa. Pablo Marçal foi lá e falou do Ayrton Senna, o negócio. Isso daí tá nas redes ali, parece que foi uma fala infeliz, né? Que ele citou o Ayrton Senna como uma pessoa pequena, uma coisa assim. A internet fez uma coisa muito forte, um rebuliço ali. Pela figura dele mesmo. Então, assim, quantos anos o Ayrton Senna morreu, né? Faz muito tempo. Eu era vivo, Mas ele mas eu lembro disso. Eu tava assistindo aquela corrida, aquilo foi muito impactante para mim. Olha só. E é uma coisa muito simbólica. Então, assim... Mas eu não sei, você ia criticar, você ia falar de que contorno? Eu ia falar realmente dos heróis, disso, de que o Brasil é esse país. E olha onde nós fomos de sistema carcerário, né? As relações que a gente vai fazendo... Por que eu estou retomando isso? Porque a gente pegou uma questão mental, mas né? Por que eu estou pegando isso? Porque a partir do sistema carcerário, a gente tem que fazer as relações com complexidade. As complexidades sociais. Não dá para eu ficar apontando somente o cara o tempo todo. Eu tenho que entender o que está por trás disso, né, Samantha? O que se reproduz
A gente passou esse- por isso por causa da comunicação, porque a Isso. pessoa não conhece e reconhecer ao mesmo tempo, né? A pessoa que está ali numa vida difícil se reconhece com essa forma de vida, tem problemas também, dificuldades de visualizar uma vida melhor no Brasil, Exatamente. né? Exatamente. Então a gente saiu disso para falar de um percurso difícil do De brasileiro. quem é o perfil do brasileiro neste momento. Esse reconhecimento. E como a gente está encerrando essa palestra sobre questão de violência, né, de Segurança pública, a gente encerra com esse aspecto forte da violência no Brasil em várias facetas, né, nessa questão do mental também, né, desse aprisionamento de uma realidade que, igual a gente discutiu, que eu não tenho esperança no sistema prisional, né? É uma coisa construída na minha cabeça. O Rodrigo tem outra ideia. Exatamente. E a Samantha fechou muito bem, né, Samantha? Essa temporada de segurança pública que nós fizemos, trazendo violência urbana, depois falamos sobre facções e milícias e agora sobre o sistema carcerário, é justamente para entender essa complexidade que é o Brasil. A dinâmica flui em vários para pensar fora da caixa cada tema. Né? Tentar refletir, puxar. É óbvio que Samantha não é estudante de segurança pública profundamente, eu também não sou. Então nós temos ela uma visão socióloga e eu uma visão de geógrafo. E a gente tentou, né, nesse meio termo, colocar temáticas para as pessoas refletirem mesmo. Isso mesmo, porque esse é o nosso objetivo principal. Exato. É isso. Estamos aí, ficamos. A gente vai daí depois para a próxima temporada. Isso. Nos encontramos na próxima temporada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.